Você conhece esse camarada aí? Provavelmente não. Pra quem não conhece, esse aí é Vincenzo Perugia. Esse cara foi o responsável por furtar uma das obras mais famosas e caras da história, a Mona Lisa. Sim, ele foi o responsável por um dos roubos mais famosos da história da arte. Mas, por que alguém teria essa ideia bizarra de roubar uma obra de arte? Como ele conseguiu? Qual o resultado que isso gerou? Assista até o final e descubra o caso de um dos furtos mais famosos da história. Olá, Documaníacos, meu nome é Jeff e seja bem-vindo ao Documania. E claro, antes de começar o vídeo, deixe seu like e se inscreva no canal para nos ajudar a crescer. Então, vamos pro vídeo. Bem, a famosa Mona Lisa, acredito que todos conhecem. Esse é um dos quadros mais famosos e valiosos do mundo. Desde a sua criação por Leonardo da Vinci, no século XVI, a pintura sempre atraiu a atenção do mundo inteiro, sendo considerada uma das obras mais icônicas e famosas de todos os tempos. Porém, a obra chamou a atenção de pessoas mal intencionadas, e isso recorreu a uma situação inusitada. Mas antes do desenrolar da história, não. O homem que roubou Vincenzo Perugia não era o ladrão engenhoso que apareceu em tantos filmes de Hollywood. Ele conseguiu entrar no Louvre e sair com a pintura de Da Vinci com um mínimo de preparação. Mas o feito causou uma sensação e criou um ícone. O roubo da Mona Lisa ocorreu em 21 de agosto de 1911, no Louvre, em Paris. Na época, a pintura era guardada em uma sala pouco protegida, o que permitiu que o ladrão entrasse facilmente e levasse a obra, sem ser notado. O crime foi descoberto no dia seguinte, quando os funcionários do museu perceberam que a Mona Lisa havia sumido. O roubo da pintura causou uma enorme comoção na época, com os jornais do mundo inteiro mencionando o caso. As autoridades francesas iniciaram uma grande caçada policial para encontrar o famoso ladrão e recuperar a obra, mas por meses não houve nenhuma pista concreta. Até então, a Mona Lisa não era famosa assim como é hoje em dia, mas por causa de toda essa repercussão que o roubo teve, acabou ficando mundialmente famosa. Depois de ser furtada, a imagem começou a aparecer em noticiários cinematográficos, caixas de chocolate, caixas postais e anúncios publicitários. De repente, ela se transformou em uma celebridade, como estrela de cinemas e cantores. Durante as investigações, surgiram diversas teorias sobre quem poderia ter sido responsável pelo roubo. Entre os suspeitos estavam o poeta Guillaume Apollinaire e o pintor Pablo Picasso, que na época tinham ligações com o mercado negro da arte. No entanto, essas suspeitas nunca foram confirmadas. Mas foi somente em 1913 que a pintura foi recuperada. O ladrão, um italiano chamado Vincenzo Perugia, tentou vendê-la para um colecionador em Florença, mas acabou sendo preso pela polícia italiana. A Mona Lisa foi devolvida ao Louvre, onde se tornou ainda mais famosa depois do roubo. Mas a história do furto da Mona Lisa não termina por aí. O roubo e a recuperação da pintura geraram uma grande quantidade de lendas e mistérios que envolveram a obra de arte. Muitas pessoas acreditam que a Mona Lisa esconde segredos e mensagens ocultas, o que aumenta ainda mais a fama e a curiosidade em torno da pintura. Após a sua captura, Perugia alegou que sua motivação era patriótica. Segundo ele, teria pensado que Napoleão havia roubado a pintura da Itália e que sua missão era levá-la de volta para casa. Mas ele estava totalmente enganado. O quadro havia sido comprado pelo rei francês Francisco I, no século XVI, por uma quantia considerável de dinheiro. Como imigrante italiano, Perugia também argumentou que havia sido vítima de racismo por parte de alguns colegas franceses. No entanto, segundo Noah Cherney, ele havia feito uma lista de colecionadores de arte americana, o que indicava que ele tinha planos de vender a obra. Perugia seria condenado a 1 ano e 18 meses de prisão, mas logo foi liberado. Uma parte da imprensa e da população consideraram um herói da nação, para outros apenas um aproveitador que tentou fazer riquezas com um bem nacional. A Mona Lisa voltou a ser exposta no Louvre no dia 4 de janeiro de 1914, agora sim altamente protegida e visitada por milhares de pessoas. Em resumo, o furto da Mona Lisa é uma história fascinante que envolve arte, crime e mistérios. A pintura é um tesouro cultural histórico, e o seu roubo e recuperação são episódios marcantes na história da arte e da segurança do museu. Este fato inédito na história da arte carrega consigo algumas curiosidades. O responsável pelo roubo, Vincenzo Perugia, era um funcionário do museu. Outra curiosidade que gira em torno da Mona Lisa foi um dia que ela foi atacada por um vandalizador. Além do roubo, a Mona Lisa também já foi atacada por um vandalizador em 1956. O homem jogou ácido na pintura, danificando a superfície da obra. Felizmente, a restauração foi bem sucedida e a obra está em exibição no Louvre até hoje.